Boas, estava aqui e hoje, pessoal, trago-vos aqui o primeiro episódio da nossa Season 3, ok? Do Bootcamp, certo? No vídeo anterior foi o vídeo de introdução, este é o primeiro episódio, a sério. Vai ser a primeira estratégia que vai ser suporte e resistência com engolfo, ok? Muito rapidamente, o que é um suporte e o que é uma resistência? Um suporte é uma região onde o preço desce, não consegue passar e volta a subir, ok? Ou seja, neste caso isto seria um suporte, porque o preço não consegue passar desta zona, certo? Ele volta sempre a reagir. E isto seria uma resistência, porque o preço não consegue passar desta zona e volta sempre a descer, ok? Portanto, suporte ele não consegue e sobe, resistência ele não consegue e desce, ok? Isto são suportes e resistências. Depois tem suportes, claro, tem assim suportes, ok? Esta resistência de suporte, da mesma maneira que tem regiões de resistência, ok? Tudo isto são suportes e resistências, certo? Mas, e porquê é que eu estou a explicar isso? Já agora explico também o engolfo. Ok, o engolfo é basicamente o quê? Quando uma vela ultrapassa a outra, ok? Uma vela com corpo ultrapassa o corpo da outra, por exemplo. Isto é um engolfo, ok? Porquê? Porque esta vela passou esta, ok? Temos engolfo de alta e engolfo de baixo. Vocês já sabem isso tudo, eu só estou a recapitular, ok? Engolfo de alta e basicamente temos uma vela de venda e depois temos uma vela de compra em que o corpo da compra consome, engole toda a venda, por isso é que é um engolfo, ok? Depois engolfo de venda, ok? Isso é de compra, depois temos engolfo de venda, em que, neste caso, o corpo da vela de venda consome todo o corpo da vela de compra, ok? É uma vela de compra e depois uma venda maior, ok? Isso é um engolfo de venda, por exemplo, aqui também temos um engolfo de venda, ok? Vela de compra e depois pimbas, ok? E aqui temos um engolfo de compra, certo? Posto isto, vamos então fazer a estratégia, ok? O que é a estratégia? Suporte e resistência com engolfo, ou seja, muito fácil, e vocês já estão aqui a perceber. Primeiro, identificamos a tendência do gráfico, ok? Eu vou aqui meter por pontos. Ponto 1, identificar a tendência. Porquê? Porque é que este é o ponto 1? Porque é o mais importante, porque se nós estivermos posicionados contra a tendência, não adianta nada nós termos o melhor setup do mundo. Por exemplo, aqui nós tínhamos um engolfo, não adianta nada termos o melhor setup do mundo se estamos posicionados contra a tendência e vamos acabar por ser estopados, ok? Se a nossa tendência é alta, ok? Como é que nós vamos se a tendência é alta ou baixa? Se ele rompe topos, a tendência é alta. Se ele rompe fundos, a tendência é de baixa, ok? Portanto, neste caso, estamos numa tendência de alta, ok? Que é o primeiro passo. O segundo passo é identificar uma zona de suporte. Ok, de suporte ou resistência, depende. Se querem comprar, tem que identificar um suporte. Se querem vender, tem que identificar uma resistência. E o terceiro passo é identificar um engolfo, ok? Ok, pode ser se vocês querem comprar de alta, ok, um engolfo de alta. Se vocês querem vender, um engolfo de venda, certo? Pronto, portanto, vocês têm aqui a tendência de alta, têm, por exemplo, têm aqui um engolfo de alta, ok, certo? Tem aqui uma zona de suporte, isto é uma zona de suporte, certo? Tem uma tendência de alta, estão a subir, querem comprar e tem uma zona de suporte, ok? Tem um engolfo, ok? Tem os três passos. Como é que vocês agora vão colocar a vossa ordem de stop e de alvo? Vocês vão colocar a vossa ordem, certo? Na máxima, ok? A vossa entrada vai ser na máxima do engolfo, com stop aqui, ok? E o alvo, vocês pode ser aqui, ok? Ou então, se vocês quiserem duas vezes o risco, metem o alvo em duas vezes o risco. Ou então, se vocês quiserem usar Fibonacci, também podem usar Fibonacci ou OTE. Neste caso, OTE, eu uso OTE, mas podem usar também Fibonacci. Ai. Fibonacci, expansão, expansão. Expansão Fibonacci, daqui a aqui. Metem no 1618, ok? Por exemplo. Certo? Era um trade que ia lá. Ou então metem no 1, que também. Oi, desculpa lá. Metem no 1. Também dá, ok?
São várias formas de vocês meterem, ok? Portanto, os 3 passos principais são estes, ok? Depois vocês têm que ver o que se encaixa mais para vocês. Se vocês querem fazer tudo no mesmo time frame, ok? Se vocês querem fazer tudo no mesmo time frame, por exemplo, fazer tudo como eu fiz aqui numa hora, ou se vocês, por exemplo, identificam o suporte numa hora, identificam um engolfo, mas depois nos 5 minutos também identificam aqui um engolfo, e vocês têm uma entrada muito mais precisa, ok? Ou seja, aqui há engolfo, não. Onde é que há um engolfo? Aqui houve engolfo, houve. Então vocês fazem o quê? Entradas há aqui, com o vosso stop aqui, e o vosso alvo, por exemplo, no topo de uma hora, ok? Que já fica muito mais perfeito, digamos assim, muito mais eficiente, ok? Portanto, essa também é uma ideia que vocês podem fazer, usar vários time frames, certo? Depois, o alvo, eu gosto de usar mais os topos, ok? Se eu tivesse que vos recomendar alguma coisa, ok? Lembrando que este vídeo não é aconselhamento financeiro, ok? Eu não me estou a aconselhar a fazer nada, ok? Eu só estou a ensinar estratégias, ok? Quem decide se vai usar ou não são vocês, eu não estou a aconselhar a nada, eu apenas estou a ensinar o que já está disponível, ok? Só que da minha maneira, certo? Portanto, se eu tivesse que vos aconselhar ou que recomendar alguma coisa, ok? Eu, na minha visão, eu colocaria o stop no. O stop não, desculpem, o alvo aqui do topo, ou no fundo, no caso. Porquê? Porque é o mais fácil. Vocês meterem um alvo, por exemplo, na vossa OTE. Na vossa OTE. Tem risco do gráfico lá no I. Se vocês meterem o gráfico a puxar o vosso Fibonacci. Tem risco do gráfico lá no I também, ok? Desculpem, daqui. Ok, portanto, Mas isso depois depende, ok, de cada um de vocês. Se vocês quiserem um padrão, stop loss abaixo ou após o engolfo após o engolfo e alvo no topo fundo, ou seja, no topo se for de alta ou fundo se for de queda. Ok? Este é o padrão. Ok? Se vocês estiverem perdidos e não saberem o que seguir, sigam isto, ok? Se quiserem, certo? Se não, se quiserem ainda experimentar, experimentem o que é melhor o que é melhor para vocês. Por exemplo, esta estratégia aqui dos time frames, ok? Esta coisa dos time frames, andar a mudar o time frame, certo? Portanto, vocês viram que já dá melhor resultado. Portanto, isso depende de vocês. Ok, este é o exemplo de compra. Vamos agora para um exemplo de venda. Por exemplo, quem é que nós temos um exemplo de venda? Temos aqui, certo? Reparem lá, uma estrutura de venda. Temos aqui uma região de resistência. Temos aqui um engolfo. Também entramos aqui com stop aqui e alvo aqui. O vosso alvo fica muito pequeno, ok? Por isso é que eu digo. Aqui, se vocês querem usar tudo no maior time frame, certo? Não é muito bom usarem topos, ok? Eu recomendo topos, mas isso é se vocês forem usar lower time frame, ok? Ou seja, 5 minutos. Porque aí vocês vão efetivamente poder entrar mais cedo, ok? Porque aqui já temos um engolfo e aí já fica muito melhor, ok? Portanto, eu até acho que a forma mais eficiente seria esta, ok? Vocês vercarem a vossa zona de suporte, certo? Esperarem por um engolfo no lower time frame e assim, ok? Fazerem assim. Portanto, ok? Por exemplo, ok, estamos aqui agora no Traders Casa para fazer backtest da nossa estratégia aqui ao vivo, ok? Reparem que, ok, isto mexe. E reparem, nós temos uma tendência de alta. Primeiro passo, identificar a tendência. Tendência de alta. Nossa zona de suporte, qual é? Nossa primeira zona de suporte já foi quebrada, era aqui em cima, ok? Tínhamos aqui algum setup, deixa-me ver. Topo. Topo era aqui, ok? Aqui depende, vá. Se como era muito, pá. Topo era aqui. 5 minutos tínhamos algum engolfo. Tínhamos um engolfo aqui, ao ele bater aqui. Portanto, tínhamos aqui já um trade, stop aqui. E o nosso alvo lá. Ok? Ia bater? Não. Mas por muito pouco, ok? Não, mas por muito pouco, reparem, ok? Vocês metessem o alvo no corpo, aí sim batia, certo? Aqui eu não meto, porquê? Porque esta sombra da assim, normalmente isto não coincide com a realidade. Por exemplo, vamos aqui ao TradingView 20 de janeiro de 2026, se isto ainda nos deixar, já não deve deixar, afinal,
20 de janeiro de 2026. Reparem. Por acaso até condiz com a realidade. Ok? Até condiz. Mas... mas em alguns casos isto pode não ser bem assim, ok? Portanto, neste caso, ok, o alvo até podia ser aqui, mas acabamos por tomar um stop porque ele rompe aqui, ok? Mas pronto, ok, tudo bem, temos aqui um stop, certo? Mas vamos ver mais, ok? Por exemplo, temos aqui uma zona boa, ok? Engloba esta zona aqui toda, ok? Este fundo, este toque, aqui, aqui e aqui, portanto, vamos ver se o preço quer cá vir ou não. E não quis cá vir, ok, não quis cá vir, vamos fazer o quê? Usar esta região, ok, vamos lá ver, ok, damos sweep, e lá vamos nós outra vez, ok, final, temos aqui uma região nova, vamos aqui ver, timbas, vamos ver se nos 5 minutos tínhamos setup, tínhamos aqui já um engolfe, aqui, nosso stop loss aqui, ok, ou aqui, tanto faz, era aqui, e o nosso alvo, ok, depois vocês é que sabem, vocês podem meter no 2x, vocês podem meter no 3, ou vocês podem usar só o alvo de 1 hora, que é muito grande, ok, reparem que vocês a fazerem isto, vocês vão estar a dar ao vosso modelo muito risco retorno, mas também uma win rate muito menor, ok, por isso é que é bom vocês não fazerem, reparem, estão a ver, por isso é que é bom vocês não estarem a fazer sempre com esta forma, ok. Vocês podem, por exemplo, como é que vocês resolveriam isso, ok? Por exemplo, metendo o alvo numa estrutura de 5 minutos, ok? Já que vocês metem stop numa estrutura de 5 minutos, o alvo também poderia ser, por exemplo, nos 5 minutos, ok? Numa estrutura. Qual seria uma estrutura boa nos 5 minutos? Uma região, por exemplo, de suporte e resistência nos 5 minutos seria, por exemplo, esta aqui. Ok, o vosso alvo aqui. E já tinham aqui take profit, certo? Portanto, yeah. Ok? Pois isto lá está, é como eu disse, depende do que funciona melhor para vocês, vocês têm que estar a favor da tendência. Certo? A favor da tendência macro, a tendência macro diz-vos isso, ok? Vocês têm que meter isso, certo? É a favor. Ok? Por exemplo, a favor da tendência macro. A tendência macro neste momento é venda. Qual é o nosso nível? É este. Vamos fazer o quê? Esperar o preço vir cá. Nível é um bocado grande. Esperar o preço vir cá. E não veio cá. Vamos lá ver. Ver se o preço cá quer vir. Não anda a querer muito vir. Não anda muito a querer cá vir. Pronto, veio cá. Vamos esperar um engolfo. Já devemos ter, na verdade, acho eu. Olha, temos aqui um engolfo, reparem. Engolfo, tim, stop. Estrutura que nós temos para vir buscar. Esta estrutura. Okay, ainda não viemos buscar. Vamos esperar que o preço decida o que quer fazer. Ainda podemos não reagir, reparem. Estamos a demorar muito, podemos não reagir, mas já foi, ok. Pronto. Portanto, já demorou um tempo, acho. Demorou um tempinho, demorou. Mas pronto, lá está, vocês acho que é isso mesmo, ok? É isso. Como eu não faço trade com este modelo assim diariamente, mas eu acho que é isso. Vocês marcam no higher time frame, mas vocês veem o stop e o alvo no lower time frame, ok? Porque o vosso stop fica condicionado ao lower time frame, então o vosso alvo também deve ficar, ok? E lá está, isso são as situações são as tais variações que eu vos disse no início do vídeo, ok? Vocês podem muito bem usar tudo numa hora, ok? Mas por exemplo numa hora vocês iam ter de esperar, só iam poder entrar por exemplo aqui, ok? Iam ter de usar uma estrutura de uma hora que por acaso também ia ser esta, por acaso a vossa estrutura também ia ser esta, pronto, mas basicamente é como vos digo, ok? As estruturas, portanto, já, espero que tenham aprendido a executar o modelo neste vídeo, ok? Espero que tenha funcionado de alguma coisa ao vídeo, não é?
E é isso. Tchau, tchau. E keep da.